Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Uma alegria estar com vocês mais uma vez nessa casa de adoração. Quantos estão sentindo a presença do Senhor? Desde que cheguei aqui, estou sentindo a presença de Deus também. Deus tem falado, Deus tem usado pessoas. Quero louvar a Deus pela sua vida, estar aqui nessa noite. Agradecer o pastor, amigo, mentor, pastor Adilson. Deus abençoe, pastor. Grato pela oportunidade. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no texto de Filipenses. Abra comigo em Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 7. Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 7. Está escrito assim, mas, é o apóstolo Paulo quem está falando, e ele diz: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Jesus Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Você pode orar comigo nesse momento? Senhor nosso Deus, te louvamos pela sua palavra, que sempre fala conosco, que nos ensina a direção, e mais uma vez pedimos que possamos ser achados em Jesus Cristo, não tendo nossa justiça, tendo a justiça que procede de Deus, da fé. Senhor, em nome de Jesus, somos gratos pelo sacrifício do seu Filho Jesus. Aleluia, glória ao teu nome para sempre. Amém. Você pode se assentar. Tratar algumas coisas como refúgio ou como perda, né? Como que alguém pode tratar algumas coisas, e algumas versões dizem tratar como lixo, ou considerar isso como perda, ou como lixo? É uma investigação de muitos pensadores, como que nós somos levados a de um momento para outro considerar algo como perda, como lixo. Isso vai até longe demais para algumas pessoas. Tem um pensador chamado Theodor Berlaipo, ele escreveu um livro chamado Lixo, e aí ele estuda o Ocidente, e ele fica pensando muito nessa coisa, como que a gente, sabe, a gente embrulha a coisa, coloca dentro de uma sacola, amarra, trata isso direitinho, leva para o lugar certo. Isso aí deu um horizonte de estudos para ele, como que a gente realmente trata até o lixo. Só que eu não estou aqui para ir longe demais nesse assunto. Eu queria só confessar uma coisa. Antes de casar, algumas regras para mim eram mais simples. Por exemplo, antes de casar eu tinha uma regra comigo que quando uma coisa quebrava, eu jogava ela fora. E aí eu me casei e essa regra mudou. A esposa falou: olha, quando essa coisa quebrar, você cola, amarra, passa durepox, e se de tudo ainda não funcionar, você coloca em caixas, e a gente guarda na garagem, em algum lugar, no guarda-roupa, e aquelas caixas vão empilhando. Eu não sei se alguns homens aqui estão familiarizados com isso. Aí alguns têm vontade: nossa, eu vou jogar isso fora. Aí a mulher fala assim: você não vai fazer isso, vai guardar, porque um dia alguém vai precisar desse negócio. Mas que de raio de gente vai precisar disso? Um dia tem alguém que precisa, e elas acabam achando alguém que precisa. Tem muitos homens aqui que torcem para ter uma mudança.
Não, vou mudar de casa. Aí eles já falam, graças a Deus, vou jogar muitas coisas fora. É desse jeito. Aí esses dias eu estava mudando pela 12ª vez, mas eu estou feliz, toda mudança é boa. Aí eu já falo, graças a Deus, eu vou jogar aquelas caixas fora. As caixas estavam emboloradas, cheias de coisa, ninguém veio buscar aquilo, e eu não joguei as caixas fora. Meu amigo, eu vou te dar um conselho, não faz um negócio desse não. Ela fez eu voltar lá várias vezes até achar essas caixas. Não achei, até hoje ela está falando das caixas. Por que você jogou fora? Eu falei, mas aquilo lá não servia. Tá? Tem pessoas que têm dificuldade de jogar as coisas fora, as coisas que têm que ser jogadas fora. E não é só o caso da minha esposa, ou da sua esposa. Tem gente que leva essa questão longe demais. Eu não sei se você já assistiu uma série chamada Acumuladores Compulsivos. Você já ouviu falar dessa série? Nossa, mas rendeu temporada nos Estados Unidos. Foram não sei quantas temporadas. E tinha caso que dava até polícia. Dava polícia porque a sala da pessoa estava empilhada de coisa e os vizinhos diziam, mas isso aqui é lixo, você tem que jogar fora. Você tem que jogar fora, isso aqui é lixo. Não, eu não dou conta de jogar fora. Eu tenho que guardar, porque um dia isso vai servir para mim, para alguém. Aí empilhando coisa, o repórter tinha dificuldade de passar pela sala, chamava o conselho tutelar, chamava a polícia, esse negócio dava um problema. Tem gente que tem dificuldade de jogar as coisas fora. Você precisa jogar algumas coisas fora na sua vida. Você precisa ter força de se livrar daquilo que te atrapalha de conseguir o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem gente que tem dificuldade, vê um tipo de acumulador. E não é só coisa de série não. Esses dias eu vi uma notícia lá na Alemanha, um senhor de 84 anos, lá na Alemanha. Os oficiais fizeram uma varredura lá na garagem dele. Eu acho que não foi a esposa dele que pediu para guardar isso não. Mas fizeram uma varredura na garagem dele, acharam um tanque de guerra da Segunda Guerra Mundial, um tanque Panzer, um míssil e uma arma antiaérea. Acharam lá na garagem dele. Falaram, rapaz, você está doido de estar com esse negócio aqui? Ele dizia, eu não conseguia jogar fora, não conseguia. Eu fui limpando, guardando na garagem, passando pano, está aqui. Aí está os Estados Unidos e a Alemanha brigando, ver quem que paga mais, mas a multa é cara para ele também. Ele não deu conta de jogar fora o tanque da Segunda Guerra Mundial. Só que o difícil, quando eu leio isso aqui, o difícil que eu penso, não é quando uma coisa que está estragada, quebrada, vai para o lixo. É quando uma coisa boa vai parar no lixo. Você já sentiu esse drama? Algumas famílias vivenciam esse drama. Uma coisa boa, que estava tudo bem, mas diante de outra realidade, aquilo vira lixo. Eu li a história de um casal missionário que estava na China na década de 80, e quem conta essa história é Fred Gretel, que ele contava essa história. Eles estavam na China, eles ficaram presos lá durante um tempo, era uma prisão domiciliar, eles infringiram lá e ficaram presos, e eles começaram a comprar coisas, a acumular coisas. Enquanto eles estavam lá, tinha coisas, eles compravam coisas, eles estavam vivendo lá. Um casal, 2 filhos, e um dia os oficiais chegam na casa deles e falam, vocês vão ser extraditados, arrumem tudo que vocês vão embora. Aliás, arrumar tudo não, vocês vão ter que pesar o que vocês vão levar. Olha aí, o que você vai considerar como lixo nessa hora? Vocês vão ter que pesar, é 200 libras. Vocês vão pesar aqui, 200 libras, só pode levar isso, o resto vai ficar aqui na China. Meu Deus do céu. A mulher já falou, eu quero aqueles vasos de flor. O homem falou, você está de brincadeira? Eu quero levar os meus livros, aquele livro que eu juntei, eu peguei aqui, Eles ficaram discutindo até que eles pesaram 200 libras. Eles disseram, está aqui, oficiais, 200 libras. É isso aí. 200 libras. Vocês pesaram as crianças? E naquele momento,
tudo aquilo virou lixo de uma hora para outra. Tem hora que isso acontece. De um segundo para outro, um monte de coisa virou lixo. Coisas boas. E eu queria te contar a história hoje de um homem que jogou coisas boas fora. O nome dele era Paulo. De uma hora para outra, ele fez todas as coisas boas da vida dele virarem lixo. Ele diz aqui nesse capítulo, ele conta a história dele e as coisas boas que ele tinha, coisas que o dinheiro não pode comprar, coisas que você teria que nascer para ter essas coisas, você tinha que nascer lá. Ele conta a partir do versículo 4, ele diz que ele poderia confiar até na carne dele. Ele diz: olha, eu estou na igreja, eu vejo tanta gente, sabe, se gabando das coisas boas que ele tem. Um se gaba daquilo, o outro se gaba daquilo outro. Mas eu, Paulo, se eu entrasse num concurso de se gabar, eu ganharia de todos vocês. Olha como que ele é. Ele diz que ganharia de todos nós juntos ao mesmo tempo, um de cada vez, mas ele ganharia de todos nós. Se ele entrasse num concurso de se gabar, ele ganharia, sabe por quê? Ele diz no versículo 5, eu fui circuncidado ao 8º dia. Sabe o que é isso? Eu nasci na família da aliança, eu nasci na família da fé. Você está vendo esse movimento do século 21, sabe? Quando alguns universitários começam a visitar uma sinagoga, e eles começam a se gabar, e às vezes desprezam a sua antiga igreja, os presbíteros, ou o pastor diz: não, estou indo na sinagoga, estou descobrindo as minhas raízes judaicas. Eu nunca precisei fazer isso, eu nasci lá dentro. Eu fui circuncidado antes de entender quem eu era. Era no 8º dia, eu tinha nascido alguns dias atrás, eu já era parte da família da aliança. O meu pai era judeu, a minha mãe era judia, sabe, eu sou da linhagem de Israel. Tem gente que se apega a tanta coisa, ele se sente mais crente quando ele tem mais coisas, mas eu tinha algo que o dinheiro nem podia comprar. Eu tinha que nascer para ser aquilo. E eu nasci, eu era aquilo. Eu era da linhagem de Israel. Sabe o que ele diz? Eu era hebreus de hebreus. O termo aqui é como se ele estivesse dizendo, sabe? O meu pai era hebreu, e o meu avô era hebreu, e o meu bisavô era hebreu, e sabe, o meu tio era hebreu, eu era hebreu de hebreus, todo mundo que eu conhecia era um hebreu, eu estava cercado de hebreus. Você tem um amigo hebreu, já está se gabando, rapaz, você começou a falar alguma coisa de hebraico, já está achando melhor que os outros. Eu conhecia só hebreus, eu era hebreu de hebreus, eu era da linhagem de Israel, e eu era, sabe de qual tribo? Da tribo do primeiro rei, claro, Benjamim, o filho da mão direita, né? O filho que recebeu a porção duplicada. Eu era da linhagem dele, e o meu nome, você sabe o meu nome? É claro, é o nome de rei. O meu nome é nome de rei, Saul, o primeiro rei da monarquia de Israel, da tribo de rei, nome de rei, linhagem de rei. Eu tinha coisas, eu tinha tudo isso. Sabe, quanto à lei, eu era um fariseu. Os fariseus são primos dos crentes. Não sei se você sabe disso aí, eu estou estudando, eles são primos dos crentes. Quando você estuda, sabe, as coisas se ramificaram lá por volta do século IV, e foi se ramificando. Aí tinha os saduceus, que nem acreditavam na ressurreição. Tinha os zelotes, o negócio deles era revolução e espírito revolucionário político. Tinha os essênios, o negócio deles era monasticismo, eles se isolaram e foram habitar no deserto. Mas os fariseus eram um pouco peculiares. Eles eram os únicos que defendiam a ressurreição dos mortos. Teve uma vez que o apóstolo Paulo se sacou por causa disso.
Ele estava no meio de um tribunal, o povo queria trucidar ele, de um lado o saduceu, de outro lado o fariseu. E ele falou assim: olha, eu estou sendo preso por causa da doutrina dos fariseus. Aí eles: opa, vamos parar o tribunal agora. Como assim? Eu quero saber mais dessa história. Ele fala: eu acredito na ressurreição. Teve um homem que ressuscitou ao terceiro dia, e eu vivo para ele, eu sou dele, para a glória dele. Aleluia. Quantos acreditam na ressurreição? Aleluia. Sabe, teve uns 2 teólogos que escreveram um livro com um título meio estranho. Aí eu quis comprar um livro por causa do título. Está escrito: Sábios Fariseus, reparar uma injustiça. Falei: que título estranho. Reparar a injustiça de quê? Porque os próprios fariseus começaram uma reforma dentro deles. Jesus não era o único, e os apóstolos não eram o único combatendo o farisaísmo. Tinha mais. Sabe quem eram os primeiros a combater o farisaísmo? Os fariseus. Muitos deles combateram aqueles que estavam distorcendo a lei, inventando leis de homens, inventando ideias estranhas sobre os sábados, e alguns deles se converteram ao próprio Senhor Jesus Cristo. Você pode se lembrar de Nicodemos, ou melhor, José de Arimateia, que deu o túmulo aonde Jesus Cristo foi sepultado. Os fariseus, de certo modo, é Malco de falecido, ele diz: eles prepararam o terreno para nós. Eles começaram pregando a ressurreição dos mortos. Eles começaram até mudando o nome dos cemitérios deles. Eles começaram a colocar nomes como Bet Shaim, casa dos vivos. Aí quando Jesus foi debater com os saduceus, e os saduceus disseram que ninguém está vivo, Jesus diz: vocês se lembram? Ele não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivos, porque para Ele todos estão vivos. E é por isso que Ele disse: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus não é Deus de corpos sepultados no deserto. Ele é Deus dos espíritos dos justos aperfeiçoados. Eles estão vivos para Deus. Paulo diz que ele, diante disso, ele era irrepreensível, ele guardava a lei, ele era zeloso, e ele chegou a perseguir a igreja. Mas por que um homem como esse, eu não estou entendendo, por que um homem como esse abandonou isso tudo? Você abandonaria? É uma coisa que a gente tem que pensar. Você abandonaria isso tudo por quê? Então eu comecei a pensar em algumas alternativas. Primeira alternativa: Paulo abandonou isso tudo. Já sei, porque ser cristão é algo legal. Essa é uma alternativa boa. Ser cristão é algo da moda. Muito bom. Muito bom. É muito pop, não é? Agro é tech, agro é pop, cristão é tech, cristão é pop, cristão é tudo. É sim. Eu acho que nos dias dele, ser cristão era algo pop. Então ele estava trocando algo pior por algo mais pop. Ser cristão. Ser cristão era ascender socialmente. Ser cristão era ter mais, sabe, mais prestígio diante do imperador César. Eu acho que era alguma coisa assim. Não. Essa alternativa está furada. Ser cristão era quase como assinar uma sentença de morte sobre você. Ser cristão era declarar rebelião ao imperador. Algumas pessoas se perguntam se um crente pode desobedecer o Estado. Algumas pessoas perguntaram isso. Se um cristão pode desobedecer, por exemplo, leis injustas ou o governo, o nome disso é desobediência civil. Bem, todos eles morreram porque praticaram desobediência civil. César mandou eles pararem. Por que eles não pararam? Porque estavam desobedecendo César, mas obedecendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eles chegaram lá em Atos 17 e disseram: esse Paulo e esses homens estão rodando o mundo dizendo que tem outro rei acima de César. Era Jesus Cristo. Esse é o Rei dos Reis. Sabe, eles não estavam sendo mortos nas arenas, ou indo para uma guilhotina, ou sendo comida de leão por causa de qualquer coisa, não. É porque estavam desobedecendo o governo vigente, o imperador. Então o cristianismo até separa, né? Separa legalidade de moralidade.
Tem leis que são legais, mas são imorais. Na época do apartheid, tinha a lei do bebedouro de gente branca. Então um cristão poderia desobedecer? Um cristão, ele não somente poderia, um cristão deveria desobedecer uma lei justa. Ele deveria, porque em Atos 5:29, Pedro diz: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Tem uma diferença entre legalidade e moralidade. Nem tudo que vira lei é porque é moral aos olhos de Deus. Então você e eu, como cristãos, colocamos a Bíblia à frente, acima de todas as coisas, e obedecemos Deus acima de tudo. Paulo não virou cristão porque isso aí era um caminho de ascendência social. Não. Isso aqui era um caminho de descendência. Virar cristão aqui, nessa situação, não era ascender, era descer. O caminho com Cristo não é um caminho de orgulho, arrogância e exaltação. É humildade, humilhação. Porque aqueles que se humilham serão exaltados um dia diante do trono de Deus e do Cordeiro. O caminho com Cristo não é o caminho para cima. São os paradoxos do cristianismo. É um caminho para baixo, para depois a gente chegar lá. Então ele não jogou isso fora porque ser cristão era algo pobre. Então alguém deu uma segunda alternativa. Eu já sei, pastor. Ele podia permanecer com isso tudo e ainda ser cristão. É assim. Hoje é sempre assim. A pessoa permanece do mesmo jeito que ela era. O que ele estava fazendo? Não muda nada, permanece do mesmo jeito que você é e vem para a igreja. Por que ele fez isso? Ele podia continuar indo para a sinagoga, continuar indo para a igreja, ele podia continuar obedecendo a Torá e as ideias do farisaísmo e continuar sendo crente. Por que ele não fez isso? Todo mundo faz isso hoje quase. Não, ele é assim mesmo, ele faz isso aqui, ele é popular desse jeito, mas ele é crente. Nossa, ele é crente. Não, ele é cristão. Nossa, que coisa chique. Eu não sabia que ele era ateu e era cristão. Que coisa bonita. Ele é ateu e é crente. Que maravilha. É sempre assim hoje. É sempre assim. A pessoa de vez em quando vai na igreja, de vez em quando ele se arrepende, sabe? De vez em quando ele vai para o culto. Tudo de vez em quando. Aí de vez em quando alguém morre, e de vez em quando alguém espera entrar no céu. Tudo de vez em quando. Não sei, tem gente que diz que de vez em quando entra, não sei. De vez em quando? Não viva de vez em quando, se entregue completamente ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não era de vez em quando o apóstolo Paulo. Não era porque era pop, não era porque era de vez em quando. Então, depois de ler Filipenses de novo, eu encontrei a resposta do porquê que ele fez isso. Por que Paulo jogou coisas boas fora? Está no capítulo 2. Paulo, no caminho para Damasco, conheceu a história de um homem que jogou tudo fora por causa dele. Ele estava tendo esse monte de traia. Ele tinha esse monte de coisa na vida dele. Ele tinha genética, ele tinha hereditariedade, ele tinha sangue, ele tinha nome, ele tinha popularidade, ele tinha uma reputação, ele era Saulo. Mas quando ele estava andando no caminho para Damasco, ele encontrou alguém que era muito mais poderoso do que ele. Esse alguém não era hebreu de hebreus. Esse alguém não é porque ele não era por causa disso. Quando ele conheceu essa história do homem, não era por causa disso. Ele não encontrou um fariseu no caminho para Damasco. Ele não encontrou alguém que era da linhagem disso ou daquilo. Não era por causa disso. Ele encontrou alguém que, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Sabe, a gente está falando de lixo, né? Paulo pegou tudo isso e jogou no lixo, mas eu quero te contar a história de alguém muito maior do que Paulo. Esse alguém era adorado por anjos, serafins, ele era adorado por toda a eternidade. Não era porque ele era filho de Beltrano e Ciclano, era porque ele era filho do Deus vivo e ele era adorado desde toda a eternidade. Ele merecia toda a adoração.
Ele era digno de toda honra, e é digno de toda honra e de toda glória pelo que ele é, pela natureza dele, pelo ser dele, pela perfeição dele, porque ele é sublime, porque quando a gente acorda, a gente fala o nome dele, quando a gente vai dormir, a gente fala o nome dele de novo, porque quando uma criança nasce, a gente fala o nome dele sobre a vida dessa criança, e quando alguém está perto de partir, a gente lembra do nome dele para essa pessoa também. É o melhor nome para pensar de manhã, de pensar à tarde, de pensar à noite, e nós estamos aqui hoje por causa dele. Jesus Cristo é o nome dele. Jesus tinha tudo. Jesus tinha toda a eternidade, todo atributo, toda a glória, todo o poder. Sabe o que Paulo descobriu? Ele descobriu que Jesus pegou isso tudo. Oh, glória a Deus, aleluia. Me permita a metáfora. Ele pegou isso tudo e ele jogou na lata de lixo celestial e veio para salvar você. Aleluia. E veio para salvar ele. Amém. Sabe, jogando coisas boas fora. Você quer ouvir a história de alguém que jogou coisa boa fora? Jesus Cristo deixou toda a eternidade para trás e veio aqui. É por isso que o Evangelho é tão escandaloso. Quando Paulo pregava sobre isso aqui, o que mexia com as pessoas não era um homem ter ficado crucificado. Jesus ficou pouco tempo crucificado. Quando ele morreu, até Pilatos surpreendeu, já morreu. Tinha gente que aguentava até um dia. Eles costumavam crucificar pessoas em massa, às vezes tinha 500 crucificados. Era uma pena de morte, vamos dizer assim, comum, para crimes hediondos. Sabe, o que incomodava hebreus e gregos não era a crucificação de fulano, não era que ciclano morreu. O que incomodava eles é que Deus vestiu braços e pernas, virou gente e ganhou o nome de Jesus Cristo. Isso mexia com as pessoas. Isso mexia porque Buda não fez um negócio desse. Maomé não é essa coisa, Kardec não é isso, mas Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, e Ele derramou o seu sangue por nós na cruz do Calvário. E o nome disso é escândalo. Paulo diz: o Evangelho é escândalo, é um escândalo o Evangelho, porque todo mundo dá conta de fabricar uma religião, de inventar 4 leis nobres disso, 4 verdades nobres daquilo, mas eu quero ver alguém pregar que Deus vem na forma de um homem e morre no meu lugar para perdoar os meus pecados. Eu quero ver alguém pregar um negócio desse, porque isso é escandaloso, isso é Evangelho. Naquela estrada para Damasco, ele pensou: como que eu posso seguir esse homem e ainda ter minha agenda? Deus meu, deixa eu ver minha agenda, deixa eu ver se eu tenho tempo para Deus, deixa eu ver se eu posso jogar aquilo fora, deixa eu ver se eu posso deixar o clube dos fariseus. Não. Ele pensou: como que eu posso ousar seguir um homem desse? E jogou tudo assim, sabe? Ele jogou tudo. Como que eu posso seguir um homem desse e dizer: peraí, deixa eu ver se está no meu tempo, na minha hora, do meu jeito? Não, eu vou me entregar totalmente para Ele, eu vou viver para a glória dEle, eu vou considerar tudo como lixo, tudo que me impede de conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, ou a vida no seu sangue. Eu quero isso, eu quero encontrar Ele, eu quero ser como Ele. Eu queria ser como Jesus. Se eu pudesse ser como Jesus. Era isso que ele estava pensando. Ele jogou tanta coisa fora. Eu podia ser igual a ele, sabe? Eu podia ser um pouco igual a Jesus, porque ele deixou tudo. Era isso que estava na mente do apóstolo Paulo. Então ele começou a jogar fora. E ele disse: irmãos, ainda não joguei tudo. Olha aqui. Não jogo. Versículo 2, não que eu já tenha alcançado. Por isso não se incomode se você está perdendo algumas coisas na sua vida. É Deus te moldando para aquele caminho da perfeição, para você ser mais parecido com Jesus Cristo. Jovem, não se preocupe se você está perdendo alguns amigos. O Senhor Jesus Cristo é o melhor amigo. Ele deixou tudo por você.
Ô homem, ô mulher, não se preocupe sobre o sacrifício que você está tendo para ser cristão. A cruz mais pesada quem levou é Jesus Cristo, então te consola. É aquele hino que a gente canta. Não desanimes, por ser sua cruz maior que a de teu irmão. A mais pesada levou seu Jesus, te consola. Aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus. Você já viu como que a gente fica fazendo? Não, eu acho que a minha cruz é mais pesada que o outro. Não, a cruz dele é mais leve que a minha. Não, eu sou mais forte que ele. Vamos para Cristo. Jesus levou a cruz mais pesada. Fica feliz, fica tranquilo. Ele levou a cruz mais pesada. A encarnação é o absurdo e o escândalo da nossa existência. É isso que faz o Evangelho ser Evangelho. O teólogo Poutini diz isso. Ele diz, eu procurei nas religiões uma diferença, sabe? Eu achei todo mundo falando coisa bonita, eu achei todo mundo falando alguma coisa sobre amor, eu achei qualquer um falando alguma coisa sobre espiritualidade, mas nada é mais forte do que o poder de uma vida de verdade. Deus viveu uma vida de verdade. Deus se encarnou de verdade. Em Atos, no capítulo 20, o apóstolo Paulo diz aos presbíteros de Éfeso, ele diz, olha, Deus comprou a igreja com seu próprio sangue. A gente passa correndo e não lê direito o negócio. Espera aí, como é que é? Volta para trás. Deus o quê? Isso, comprou a igreja com sangue dele. Sangue de Deus. Sangue de Deus. A teologia até hoje está quebrando cabeça, os luteranos, os presbiterianos tentando quebrar cabeça sobre o que foi esse negócio chamado de encarnação. C.S. Lewis chamou de o grande milagre, o maior milagre de todos os tempos. Ele entendeu que a gente não recebe uma cura. Se Deus não tivesse se encarnado, ninguém teria milagre de nada na vida dele. A encarnação é o grande milagre. Sabe, e eles quebram a cabeça com isso. Eles deram um nome chique para isso. Eu vou te dar um nome chique, depois você decide o que você faz com esse nome. O nome é comunicação idiomática. O nome bonito. Significa que Deus, pela natureza dele, ele não tem sangue, ele é espírito. Ele disse lá em Deuteronômio, mas vocês nem podem fazer imagem porque você nem viu forma nem aparência, eu sou espírito. Aí vem Jesus e diz, não, ele é espírito mesmo, e quem adora o espírito de verdade. Mas Deus não tem sangue, mas o homem tem sangue? Tem. Então aconteceu uma coisa maravilhosa. Cada natureza tem um atributo, mas o que uma natureza faz é comunicado para outra natureza, e o que essa natureza outra faz é comunicado para outra. Ele faz isso sem parar nos evangelhos. Jesus diz, olha, naquele dia e hora, nem eu sei. Então parece que a natureza humana não sabe de tudo. Só que ele passa alguns versículos, aí Pedro diz, não, você sabe de todas as coisas e sabe que eu te amo também, porque isso é a natureza divina dele. Jesus, pela natureza humana, só pode ocupar um lugar no espaço e no tempo ao mesmo tempo. Ele é presente. Mas pelos atributos divinos, ele diz lá em João 3, olha, o Filho do Homem que veio está no céu também, o Filho do Homem. Mas como que isso é possível? É a comunicação das duas naturezas. Então Deus, teoricamente, não teria sangue, mas por causa da encarnação, o que uma natureza faz é atribuído à outra, e o que uma natureza faz é atribuído à outra. Então Jesus sabe de todas as coisas, e Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue também na cruz do Calvário. Isso aí é um escândalo, isso aí faz o evangelho ser evangelho. Não mexa nisso, não retire isso, não diminua isso, pregue isso, louve a Deus por isso, adore a Deus por isso. Tem coisas grandes demais para a gente entender, mas isso é o evangelho. E por causa disso Paulo disse, eu vou jogar tudo fora, eu vou jogar tudo aquilo que me atrapalha, eu vou perseguir a Cristo e eu vou ser, se eu pudesse ser igual a Ele. Está machucando Deus, mas eu quero ser igual a Jesus. Está doendo tanto deixar aqui, mas eu quero ser igual a Jesus. Sabe, é bem difícil você estar pensando isso hoje e falar assim, pastor, mas eu não sou apóstolo Paulo.
Eu não sou um apóstolo. Realmente. E ao longo da história parece que surge um apóstolo, alguém parecido com um apóstolo. Só que eu tive a sensação de que essa pessoa podia ser você hoje. Eu acho que você podia ser essa pessoa. Eu acho que você podia deixar para trás aquilo que te atrapalha de conseguir Jesus Cristo. Eu acho que eu já vejo você alcançando uma dimensão maior na presença de Deus, no poder do Espírito Santo, na graça do Senhor Jesus Cristo. Se coloque de pé nessa noite, eu quero orar por você. Aleluia, glória a Deus. O Senhor está falando ao seu coração nessa noite, aleluia. O Senhor está falando contigo nessa noite. Ele quer que você deixe para trás coisas boas que te atrapalham de ganhar o melhor, a vida eterna, aquilo pelo qual você existe, o propósito para o qual você foi criado. Levante suas mãos nessa noite, vamos orar a Deus nessa noite. Oh, o Espírito Santo está neste lugar, glória a Deus. Oh, Espírito Santo, fala conosco. Oh, Espírito Santo, tira de dentro de nós aquilo que não presta. Oh, Espírito de Deus, remove do nosso caminho aquilo que nos atrapalha de seguir a Jesus Cristo. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Quais são os entulhos que tem te atrapalhado? Porque no caminho de Deus tudo é entulho. No caminho de Jesus Cristo tudo é entulho. É só Ele que vale a pena. Não existem rivais à altura de Jesus Cristo. Não existe algo melhor do que o Senhor Jesus Cristo. Eu não sei como foi o seu caminho até que hoje, na Vila Boa, mas hoje o Espírito Santo está aqui neste lugar para transformar vidas, transformar propósitos, mudar corações. Ele está aqui. Jesus Cristo não está morto, Ele está vivo e Ele pode te mudar. Ele pode transformar você, transformar a sua família, e você vai ver o que vale a pena. A tristeza tem te atrapalhado, então o Senhor Jesus Cristo entra hoje na sua vida para te dar toda a alegria. Seguir Jesus é a melhor coisa na vida de um ser humano. Pensar em Deus é a maior atividade que um homem pode fazer na vida dele, porque Deus é aquele do qual nada maior pode ser pensado, nada maior pode ser concebido. Lembre-se das palavras de Jesus Cristo. Coloque o seu coração hoje na presença de Deus e de Jesus Cristo. Se entregue verdadeiramente e completamente a Ele, para a glória de Deus. Quem pode aplaudir o Senhor nessa noite? Aleluia. Obrigado, pastor Adilson. Aleluia. Glória a Deus.